Cama Hip Hop. Sejam todos bem-vindos ao Cama Hip Hop, vosso programa de eleição, o podcast que está a pegar fogo, mano. Se ainda não subscreveu ao nosso canal, corra ao YouTube, subscreva e corra ao Facebook também, dá lá um like, mano. Tá? E assim estarás a contribuir para o alcance da nossa página e não só para o nosso programa também, mano. Então, hoje não vamos fugir à regra, trouxemos na casa um convidado extremamente interessante, extremamente duro, como diz o nosso Brad na moto, e vamos falar hoje sobre os programas radiofônicos de hip-hop, ou então de rap propriamente. Vamos aqui falar algumas coisas, tá? Importante, alguns mitos, algumas verdades, o que é mentira, o que é verdade, e trouxemos na casa o nosso nigga, mega skill, marimbondo número 1, what it do, mano? Epá, eu tô fixe, muito obrigado Siddhartha, meu mano, Yeah, thanks, mano, thanks. Dizer-te que estás de parabéns pelo podcast. Obrigado, mano. É um podcast que eu tive a oportunidade de acompanhar há sensivelmente 2 semanas. Nice. E gostei. Yeah. E é sempre bom tudo que é entregue para o movimento hip hop, tudo que é entregue para fortalecer a comunicação que se precisa muito no obrigado, rap. Mano. Pô. E sinto-me lisonjeado por ter sido teu convidado também hoje, porque é uma responsabilidade enorme estar aqui e falar sobre os programas de hip hop, sabes, né? É verdade. Também já sabes que no final do programa serei muito mal interpretado por pessoas que façam programas de hip hop em rádios. Então... bro, eu já... essa é uma cena, Não, realmente. Realmente, porque na realidade, assim, falando honestamente, as perguntas que eu tenho aqui comigo não são minhas. São perguntas dos rappers. Perguntas dos rappers? Sim, são as dúvidas. Tá? Eu fiz mesmo um trabalho exaustivo, pedindo questões, não sei o quê, porque é para tentar dirimir de uma vez essa problemática. Não, mas nós não vamos dirimir, por quê? Porque eu vou falar aquilo que é a minha convicção e aquilo que eu sei sobre os programas de rap. Exato. Alguns que eu sei, porque tal como recebeste questões em relação a este mito, como disseste bem, sobre os programas de rap, eu também recebo, porque independentemente de estar aqui a falar como apresentador do programa Showtime, também sou artista. Exatamente. E também já fiz várias questões sobre a minha música ou as minhas músicas não passarem em determinados programas de rap. De rap. Se até são músicas que têm alguma qualidade. Então, com certeza que algumas questões também são minhas. Exatamente. Então, no que for possível, aquilo que eu puder responder, eu vou responder sem problemas nenhum. Eu tenho estado a dizer que eu já sou mesmo marimbondo, não tenho mais nada a temer. Não acho que vai ser tipo... marimbondo número 1, mega, mano. Olha, para mim, né, antes de entrar mesmo no tema, para mim é uma honra. É uma honra tê-lo cá. E eu, sinceramente falando, estava à espera que não aceitasse o convite. Por quê? Porque há muita gente que não aceita, por causa da dimensão do nosso podcast. Nós estamos a começar e o angolano tem a mania de não fazer parte de algo que está a começar. Isso é, infelizmente, é a nossa característica. Há uma coisa que as pessoas precisam saber, precisam aprender. Nada começa grande. Tudo começa do zero. Os passos são dados com o apoio de todos. Nice. Imaginemos que eu não aceitasse vir ao teu programa hoje, não terias esse tema que é importante para os artistas. Nem um pouco, mano. Então é preciso alguém começar. Eu não tenho esses problemas de ter de olhar para a dimensão da coisa em que devo participar. Eu acho que participar já é bom, porque já aumentas a dimensão que se espera de um determinado projeto. Mas uma das coisas que eu olho para ti, acho que se calhar muita gente também já olhou, é ver o teu crescimento, de forma profissional, sabe? Comunicas muito bem. E eu não tenho essa capacidade de comunicação ainda. E de certa forma, certos programas, mesmo até nas cenas que eu ouço no rap, eu às vezes ouço um certo artista, não é porque ele é mau. Às vezes ele tem uma coisa que eu não tenho. Exato. E ele está bem, já está um craque naquilo, então procuro explorar. Às vezes é uma técnica, é a forma como ele projeta a voz e a rima, o swing. Então isso também eu faço em outros campos, tanto na ciência, né,
como, por exemplo, no jornalismo. Eu ouço muito o teu programa, ouço o programa do Gomes Quiano, ouço o programa do Romeu, ouço muito programa de hip-hop. Mais especificamente o seu, porque eu acho que agora, não sei, vais concordar, acho que não apresenta só Showtime hoje. Não. Exatamente, então isso de certa forma vem com crescimento. Com certeza. Eu acho que tu, se calhar, e também pelo tempo, já não estás só na área de locução, acho que até na parte técnica também já estás bem enquadrado. E eu, sinceramente, fico feliz por ti, né? Pelo facto de dares um passo. Muito obrigado. E estares num nível, mano, excelente de comunicação, mano. Muito obrigado, mano. Muito obrigado pelo reparo. E é sempre bom quando nós temos pessoas que falam conosco com verdades. E isso incentiva-nos a trabalhar muito mais. Mas é importante. Naquilo que se refere ao jornalismo, aquilo que se refere à comunicação social, eu faço tudo que se pode fazer dentro de uma rádio, por exemplo. Não faço técnica durante o programa, mas o que é necessário fazer-se com a técnica em relação à qualidade sonora eu faço. Só não faço ainda a técnica que nós chamamos de autoprate, é fazer o programa e dirigir tecnicamente ainda, porque é um desleixozinho, mas que eu já sinto essa necessidade de fazer, muito por conta das ausências que algumas vezes, se calhar, por questões familiares, por questões pessoais, o meu técnico vem a ter. Então já começo a sentir essa necessidade. Mas é uma coisa que se faz e que se aprende num estalar de dedos. Mas não é tão difícil assim. Não é, porque eu já fiz. Já fiz durante uns 3 dias, com orientação do Pedro. E eu pude notar que não é um bicho de 7 cabeças. Então, quanto menos esperarem, as pessoas com o tempo poderão ver o Mega Skills, se calhar num programa que não seja o Showtime ou outro, a fazer autoprate, que é a fazer a apresentação com a locução e com a técnica do programa. Existem locutores que já fazem isso ao mesmo tempo? Muitos. Eu posso aqui falar-te do Jorge Gomes, João Pinto. Cota é um craque. Não, altamente. O Almir Agria. O Almir Agria foi, ou é, dos melhores jornalistas de entretenimento que esse país tem e que faz muito bem esse jogo do autoprate. Nice. Há muitas meninas, a Vânia Oliveira, a minha mana. Há muitos. Hoje em dia, sabes que está tudo a evoluir. E a técnica em programas de rádios é uma das profissões dentro do jornalismo que, aos poucos, se os técnicos não se reinventarem, poderão ver as suas atividades ultrapassadas. Por quê? Porque o jornalista que entenda de técnica pode fazer tudo. Então, urge aqui a necessidade de se qualificar a esse nível, de fazer técnica e a locução de programas. Nice. Pá, é bom, mano, estás a ver? Porque, pá, tá vendo, Arafat? Estamos aqui com um nigga pro, mano. Então, não, de facto, atingiste um nível muito forte, mano. Estás mesmo num nível de excelência. E é com trabalho, como disseste há pouco tempo. É com muito trabalho. Mas primeiro, eu quero entender, né? Tem um time que sentimos a tua ausência no movimento, mas depois, do nada, a Mega Skill está a apresentar um programa um programa de hip-hop, Showtime, mano. Pô, essa cena me surpreendeu. Eu disse, pô, como é isso? A primeira coisa que me veio pela cabeça, o nigga já não está a rimar, o que é que se passa? Como é que foi essa fase, mano? Olha, há vezes que nós precisamos deixar de dar 2 passos para frente para darmos 10 lá atrás e recomeçarmos e fazermos as coisas com cabeça, tronco e membros. Há vezes que nós insistimos muito numa coisa e que te faz estar sempre no chão e às vezes nós não temos respostas do motivo que nos faz estarmos aí, estás a ver? Mas se recuarmos e fazermos um estudo melhor daquilo que nós queremos, nós depois concluímos que ter parado e se ter preparado melhor foi a melhor opção. E eu tive 2 decepções terríveis na música rap. Mano. E eu nunca falei isso a ninguém. Eu, quando perdi o Dr. Flow, decidi não mais cantar. Nice. Mas depois surgiu o Lilo MC, surgiu o Edivaldo e motivaram-me ao ponto de eu voltar a cantar. Durante este processo, as nossas vidas seguiram rumos totalmente diferentes. E o que pareceu é que o único que se preocupava muito mais com música era eu. Com a distância desses 2, eu fiz um recuo e olhei bem para aquilo que eu queria. Precisas dar conta dos sinais. Se os meus brothers deixaram de fazer música,
e estão a seguir outros campos, se calhar também tem, preciso me rever nisso, né? Uma forma de seguir, recuar também uma forma de seguir em frente. Exato. E tu lês os sinais sobre as coisas, tu começas a ver que se calhar quem recuou começa a alcançar um nível social que enquanto artista tu não estás a chegar lá. Então é preciso olhar bem para aquilo que queres. E foi só isso que eu fiz. Quando eu notei que eu precisava olhar para um lado profissional meu, que me pudesse fortalecer no ramo musical, eu fiz. Ausentei-me, priorizei a minha formação, priorizei muito mais conhecimento acadêmico e profissional. Música não morre por mais que te matem. Isso é verdade. Porque as músicas de muita gente que já morreu continuam a tocar até hoje. Isso é verdade. Então, coloquei um stop na música e quando me senti estável para voltar a fazer música, eu fiz. Não canto com regularidade também, porque devo aqui ser sincero contigo e dizer-te que hoje a música já não me diz tanto como ela dizia antes. Hoje a música é mais o meu prato favorito ainda, mas não é a minha refeição de todos os dias. Percebe? Nós infelizmente temos uma música, quando falo que temos uma música, estou a dizer que temos uma arte musical que ainda não valoriza de facto quem faz arte. Isso é verdade. E o que se faz com a música aqui ainda é muito por conta de amiguismos, ainda é muito por conta de teres de ser conhecido de alguém para te teres que fortalecer, estás a ver? E a música em Angola é cara. E os retornos nem sempre são aquilo que nós esperamos. Então, é só essa análise que eu fiz sobre a música. E hoje, não vou dizer que eu esteja estavelmente bem ou acima da média, mas pelo menos tenho aquilo que eu preciso para fazer a minha música, divulgá-la e dar às pessoas como eu quiser, quando quiser. Isso é verdade. E enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos vivos, com capacidade lírica, com capacidade de escrita e pudermos desenvolver mais na arte musical, nós estamos aqui. Nice. Pai, isso é um conselho para os niggas, mano. Isso é um conselho para os niggas. Também, principalmente para os mais novos que abandonam muita coisa para entregarem essa música. Alguns têm sorte e conseguem realmente atingir o que eles mais esperam. Exato. Mas, a sorte é amiga do trabalho. Sem trabalho tu não tens sorte. É verdade. Tu, para teres que dizer a alguém, ele teve sorte. Se fizeres um recuo e analisares bem, verás que ele teve trabalho. Trabalhou muito. E os resultados, nós temos dificuldades em aceitar que os resultados do trabalho alheio devem ser chamados de esforço, chamamos de sorte. Então, neste percurso é quando apareceu o Showtime. O Showtime aparece por quê? Porque eu profissionalizei-me na área da comunicação social. Em 2013 comecei a trabalhar na Rádio Mais. 2 anos depois surgiu o convite para fazer parte da MFM, que era um projeto totalmente novo e considerei mais ambicioso e de mais oportunidades também, porque era uma rádio que começava naquele ano. Fui à Rádio MFM em 2015. No ano a seguir, eu comecei a colocar vozes no jornal, primeiro no jornal, das 13, informação. Aí vai longe, nega. Comecei... é muita responsabilidade, sabe? Né? Ter uma matéria no jornal, mano. É muita responsabilidade. Um jornal apresentado pelo Manuel Vieira, não é nada brincadeira. Eu tive a sorte de ser um jovem que colocou a voz no primeiro jornal daquela rádio. O primeiro jornal da Rádio MFM teve uma matéria minha. Isso não se esquece. Mas não pode. Isso não se esquece. Só imagino você a elaborar a matéria para ir para o ar. É de uma responsabilidade enorme. Então, isso faz parte desse crescimento que resultou no Showtime. No ano seguinte comecei a colocar vozes em programas de entretenimento, porque aconteceram algumas situações com a área de informação que me deixaram assim meio decepcionado. E eu optei por fazer entretenimento. Comecei a colocar vozes, emprestei a minha voz para fazer alguns jingles publicitários, alguns spots, algumas instituições, principalmente instituições de ensino, gostaram da minha voz porque
eram mensagens para crianças e a minha voz na altura era... Era de kid. De kid, tá a ver? Então eu devo ter feito por aí uns 10 spots publicitários para o Ministério da Educação. Ok. E aí isso foi me tornando uma pessoa com alguma referência dentro da instituição. Até que surgiu o Gangsta. Até que surgiu o Gangsta na MFM em 2016. O Mano Gangsta mesmo? O Mano Gangsta. Com o programa 360 graus. O 360 graus tinha um déficit, porque o Gangsta não é jornalista, nunca foi. Mas o Gangsta é popular no hip-hop. Mas ele não tinha dinâmica suficiente que o programa 360 graus jornalisticamente precisava. Atenção, jornalisticamente. Aqui as pessoas às vezes entendem mal. Percebem mal o que se fala. O programa tinha tudo que o hip-hop pedia. Mas em termos de comunicação como tal, e que a rádio começou a exigi-lo, ele não tinha. Então ele juntou o útil e o agradável. Estava o Mega Skill naquela rádio. Estava o João Muniz Congo. Fez-nos o convite. E nós aceitamos. No primeiro dia que o Gangsta fez-nos o convite, nós começamos logo a fazer parte do programa. 2 semanas depois adicionou a Kevin Cooler. Fizemos o quarteto. Depois adicionamos o Isidro Fortunato. Isso é a humildade do nega. Não, altamente. Em relação a isso, não tenho reclamações do Gangsta. Mano. Quem conhece o Gangsta, como eu conheço, sabe que o Gangsta é muito, muito humilde. E disto eu não posso aqui dizer nada contra. Adicionamos o Isidro Fortunato. Adicionamos o Cota Brown X. O Brown X. E também o irmão do Milton Canzal. Esqueço-me agora o nome. Qual é o nome do Cota? É o Cota Brown X. O Cota Brown X é irmão do Milton, sim. Então fizemos aquele time do 360 graus na MFM. Programa de hip-hop na altura. Estava pesado esse time. Muito pesado, muito pesado. Nós tínhamos os debates quinzenais em que o knowledge era... para nós sentarmos. Eu não opinava quando fossem debates. De princípio não opinava porque eu ficava mais preocupado em estar aí e aprender. Eu deixava o Gangsta, o Brown X, o Isidro Fortunato, o Milton debaterem e eu apenas aprendia. Exatamente. Aprendi o suficiente para ter que dominar uma dinâmica que um programa de hip-hop precisa. Os skills de conseguir apoios para programas de hip-hop. Aprendi muito com Gangsta, como é que se faz, como é que se vai atrás, como é que tu deves aliciar patrocinadores. Isso, claro, tu aprendes um pouco e depois tens que desenvolver aquilo que te dão. Ninguém te vai dar tudo assim, de mãos beijadas. As pessoas dão-te 5 e depois tu vais à procura dos 50. E um ano depois o programa foi extinto. O programa 360 graus foi extinto da rádio. E ficamos 6 meses sem programa de hip-hop na estação. Eu tinha um projeto. Tinha um projeto já. Showtime é um projeto antigo. E eu chamei o Congo. Na altura tu foste o técnico do 360 graus. Eu tenho aqui um projeto. Vamos amadurecer esse projeto e vamos apresentar a direção da rádio. Mas vamos adicionar uma menina para não ter que retirar aquilo que era o formato do programa anterior. Foi daí que eu dei um toque à minha mana Tânia Buriti. Mostrei o projeto à Tânia. O projeto já todo elaborado. A Tânia olhou para aquilo e disse: olha, Mega, vamos aumentar aqui umas cenas muito fixe. Vamos atrás de patrocinadores, vamos colocar isso no ar. Sentei-me com a Tânia Buriti, reelaboramos o projeto que eu já tinha. Na verdade, adicionamos aí algumas coisas assim que era mais feminino, estás a ver? Que ela precisava daquilo para ela, não é? Elaboramos, fizemos a apresentação do projeto à rádio. 2 semanas depois tivemos um aval para começarmos o programa. Começamos o programa sem a Tânia porque ela depois teve que viajar e manteve-se lá fora. Infelizmente não apresentei nenhuma edição do programa com a Tânia. Ela fez parte. Isso é interessante, mano. Tem sido engraçado, nós às vezes falamos sobre isso, tem sido engraçado que o programa Showtime contou com ideias da Tânia e nunca fizemos o programa juntos. Isso é estranho, mano. Quando ela chegar a Angola,
eu com certeza que lhe vou convidar. Tem que ser. Para uma edição. Para uma edição. Mas a Tânia... Mas acho que ela está feliz. Ela está feliz. Não, está feliz com o resultado. Eu acho que não tenha alguém que não esteja feliz com o programa Showtime, mano. Eu, sem medo de errar, digo sempre que o programa Showtime é o programa de rap mais inclusivo que esse país tem. Exato. É o mais inclusivo que esse país tem. Nós não temos a mania de só entrevistar pessoas grandes. Pessoas conhecidas musicalmente em Angola. Nós temos espaço para todos. Só precisamos que nos deem boa música, que nos deem músicas com qualidade sonora suficiente, porque a Rádio MFM exige isso. E quando passa uma música que não tem a qualidade suficiente, o Congo é chamado no dia seguinte questionado. Por isso é que muitas vezes nós recebemos artistas que acabamos não tocando a música e só temos a entrevista dele. Porque a qualidade de música conta muito. Exato. Mas muitos niggas se calhar não prestam atenção neste ponto. Infelizmente. Olha, eu lembro-me de uma cena que nós tivemos. Eu já fui ameaçado em pleno Showtime por um convidado. Programa no ar? Programa no ar. O artista chegou lá com a sua música cheia de obscenidades. E quando eu pedi para não tocar mais a música, ele disse, estás a brincar? Então vim aqui. Minha música não vai tocar. Estou aqui a fazer o que eu disse. Não, mantém-te calmo. Tu serás até entrevistado, mas a tua música não vai tocar. Mas a música, eu disse, a tua música não tem qualidade para continuar a tocar. É um rapaz que vive no Golfo 2. Eu não me esqueço daquele miúdo, mas ele teve depois a humildade de reconhecer que esteve errado e mandou-me uma mensagem no dia seguinte a pedir desculpas. E eu pedi-lhe para regressar ao programa na semana a seguir com uma música melhor do que aquela, e ele fez. E foi recebido, na boa. Isso é maturidade de resolver problemas. Não, tem que saber, mano, senão, olha, e como ele, houve casos de muitos outros, olha, o filho do Mega Fofo foi nosso convidado. Sei que anda cá por Luanda, fora da música, sim, acho também, mas assim ter que dizer e saber sobre a vida, não sei mesmo, grande, de fato. Mega Fofo, mano. O filho dele foi nosso convidado em tempos no programa, o Kelson Case. Não, Kelson. Kelson. E o rapaz, assim, a fazer playback da música, ofendeu no ar. Ofendeu porque a música dele tinha este conteúdo. E eu pedi que o Congo parasse a música e eu disse, meu puto, nós não tocamos músicas com obscenidades. Cota, desculpa. Eu não sabia. Eu disse, não, tu nem precisas saber. Tu tens que colocar na cabeça que quando vais a um programa de rádio, a tua música estará a ser ouvida por pessoas que tu às vezes não tens noção que ouvem o programa. Não tens que saber. Tu tens que saber que isso é um palavrão e que não é recebida aqui. Nem aqui, nem em nenhum outro sítio. Sim, porque eu à mesa, a ouvir um programa, eu não vou esperar ouvir uma obscenidade com os meus filhos. Nós temos que ter maturidade para fazer isso. Eu disse, olha, levanta, meu puto. Levantas. Trabalha noutra música e volta aqui depois de 2 semanas. E aí o puto educadamente levantou-se, abandonou os estúdios e 2 semanas depois apareceu com uma música, com um conteúdo, mano, fora de série. O puto escreve muito, tem um dropping também muito dope. E estamos aí, temos uma relação muito saudável. E hoje o puto diz que parte das músicas dele está sem conteúdo ofensivo, muito por conta daquela repreensão que ele teve no programa. Então, é verdade. É sempre uma forma pedagógica. Às vezes é necessário um cota para te dar um puxão de orelha. Um puxão de orelha, é verdade. Também já me deram um puxão de orelha no Cota Cleva, mas pronto, está aí, melhoramos. A cota, estás a ver? Estás a ver, né, o Arafat? Sem críticas nós não melhoramos. Nós precisamos ser criticados, precisamos que nos digam. Eu acho que fazes muito bem. Que ponto é que estamos a errar para podermos melhorar? Eu gosto muito de Showtime, né? Disseste muito bem, um programa inclusivo. Mas é que tu deixas à vontade dos convidados, mano. Deixas à vontade dos convidados e, tipo, tu conversas com os convidados como se já se conhecem há uns tantos anos atrás. Tem que se fazer um estudo de quem tu vais ter em estúdio, mano. Eu não vou receber alguém que para mim é totalmente desconhecido. Tu não tens uma conversa
com um artista de forma fluida se tu não tens um histórico mínimo dessa pessoa. Eu tenho a sorte, né, de ser alguém que faz parte do movimento hip-hop há mais de 15 anos. Né? Estamos nisso desde 2000, estás a ver? 2000 e estamos em 2023, são 23 anos, estás a ver? Conheço um pouco sobre muitos artistas e muitos deles fazem parte do Showtime como convidados. E os mais novos que eu não conheço, tem o meu irmão mais novo que acompanha o rap da New School e consegue dar-me dicas. Faz muito bem. Então há que se fazer esse preparo, porque não há bom programa sem preparação. Por isso é que nós temos vários programas de rap em que as pessoas não se preparam para terem uma entrevista saudável com os convidados e tu sentes que são programas que não valem nada. Eu digo-te aqui sinceramente, eu não ouço muitos programas de rap. Por quê, mano? Exatamente porque eu sinto que muitas vezes os apresentadores não sabem nada, absolutamente nada sobre o entrevistado. Tu vês que não há química, conversa sem dinâmica. Exatamente. E existem técnicas também para teres que aperfeiçoar a tua entrevista durante a entrevista. E muitos desses apresentadores desses programas de hip-hop não conhecem essas técnicas. Mega, tens que me dar essas técnicas, mano. Não, mas tu estás a fazer isso comigo, estás a ver? Tu estás a fazer isso comigo de forma inconsciente ou não, mas fazes, estás a ver? E temos uma conversa aqui fluida, muito mais uma conversa do que uma entrevista. E é isso que tem que existir quando se faz um programa. Não, nice. Mano, nós fizemos uma pequena introdução. Fomos tanto quanto cordial com o Mega Skill. Agora vamos naquela parte em que realmente interessa, sabe? Não esquecendo, bros, aí em casa, o Mega, atenção, eu, enquanto comecei a fazer rap naquele período de 2005, 2006, nesse período, depois já ouvi o Mega na rádio, o homem do uau! Tem uma dica muito forte, mano. O homem do uau! Então, o homem do uau! Era um nigga que tinha um flow terrível quando entrasse no instrumental, mano. Não tem aquele tempo, mano. Grandes tempos. Tens uma projeção na voz, que nós ficava malaico, mano. Não, já tinha a ousadia de ouvir jornalistas como Afonso Quinta, o Almir Agria, o Salo Gonçalves, na televisão Sérgio Rodrigues. E então já colocava-me assim nos dropping com essa atitude jornalística. Eu sempre coloquei a música e a comunicação social no mesmo pódio da minha vida, tá sabendo? Então eu, quando fazia aquele uau, era porque era uma das técnicas de locução que o meu professor na altura havia ensinado. E eu fiz uma vez na escola, antes de ter começado um freestyle, e as pessoas todas gostaram. Ei, Leonel, como é que fizeste aquele? Eu disse, não, é o uau do professor. Não, não pode. Não pode. E quando eu fiz isso pela primeira vez no programa Big Show Cidade, quando eu saí, lá fora o people todo, man, como é que fizeste essa cena? E ficou Mega Skill, o homem do uau. Grande cena. Mano, assim, como eu falei do princípio, muitas das perguntas que eu tenho aqui comigo, honestamente não são minhas. São as inquietações, as perguntas de muitos rappers. Estás a ver? Estes rappers, muitos são antigos, muitos conhecem o Mega Skill, muitos conhecem também o Gomes Quiano. E aí são perguntas mesmo pertinentes. Boa. Então, espero que mais do que uma entrevista, como disseste, seja mesmo uma conversa, porque eu também tenho dúvidas e aí preciso também de esclarecimento. E é importante a gente conversar acerca dessa problemática, assim que eu posso chamar. Então, uma das questões que se levanta muito é por que os rappers, vamos especificar os rappers, né? Primeiro ponto, queria mesmo já que falasse acerca disso. Por que muitos programas que têm nome de programas de hip-hop, mas é mais rap? Hip-hop das quantas, mas é só rap que você vai ouvir aí. Será que muitos desses jornalistas não conhecem isto? Não conhecem a diferença entre o hip-hop, que é hip-hop, que é rap?
Porque é um programa de hip hop, ok, mas só passa rap. Yeah. É o seguinte, o hip hop tem vários elementos. Exato. Vários elementos. Quando nós começamos a fazer, quando entramos para o hip hop, nós conhecíamos 5, 6 elementos. Hoje os elementos tenderam-se para 12. Yeah. E os principais elementos do hip hop, não é? É o rap, que é a música, o beatbox, Yeah. é o Graffiti, que é o grafite, DJ, é o breakdance, yes. e o DJ. Os principais 5 elementos do hip hop. Destes 5 elementos, sejamos sinceros que o que mais vende é o rap, que é a música. Okay. E é o elemento do hip hop que mais seguidores tem. Exato. Eu nunca vou acreditar que me venham dizer que existam mais DJs do que rappers no hip hop. Exato. Nunca vou acreditar que me digam que existem mais beatboxers do que rappers. Ok. Esse elemento que mais vende no rap, que é a música Sim. cantada no rap, é o que mais interessa, por exemplo, para quem tem um programa de rádio. Porque os outros elementos todos carecem mais de uma mais do que uma transmissão áudio, iria exigir um pouco mais de uma transmissão audiovisual. Ok. Eu acho que não faz muito sentido tu teres um espaço de 20 ou de 15 minutos num programa de rádio em que promovas, por exemplo, breakdance. Yeah. Não faz sentido. Sinceramente, não faz sentido. Breakdance é o que é dança. As pessoas precisam ver. Ok. Para um programa de televisão, ok. Para um podcast, ok. Mas para um programa de rádio, eu pelo menos Mega Skills reprovo. Podemos até falar sobre breakdance, podemos falar sobre graffiti, podemos falar sobre os beatboxers. Sim. E nós temos feito isso. Por exemplo, eu daqui a sensivelmente uma semana vou receber uns rapazes do breakdance porque eles estão envolvidos numa atividade internacional. Sim. Vou recebê-los para falarem sobre isso. Sim. Já recebi o Vars para falar sobre a arte da escrita no programa. Mas não é algo que eu tenha de reservar, por exemplo, todas as semanas 10, 15 minutos para o programa. Não faz sentido. Pode-se até promover as atividades, pode-se promover as iniciativas que têm para falar sobre isso, mas não é compatível a um programa de rádio. Pelo menos para os programas de rádio, não. Para a televisão, ok. Colocava o breakdance, colocava a arte do grafite, porque as pessoas iriam fazer representações e lá em casa o pessoal poderia acompanhar, mas num programa de rádio eu também retiro. Então acho que seria melhor, né? Já que a música rap vende mais, em vez do programa se chamar, sei lá, hip hop das quantas, teria que ter alguma coisa. Por exemplo, quando eu se olhar para o Showtime, ok. Tu sabe? Yeah. Showtime, sabe? E não me vem à cabeça que provavelmente seja um programa de rap. Tens de ouvir para saber que é um programa de rap. Exatamente. Agora, quando eu digo que o programa de hip hop só passa rap, tudo bem, os outros elementos não vendem. Então, ou tenta ajeitar... Não, mas também se vender, estou a dizer que é vender em rádio. Porque exato, se em for rádio, a fazeres fora, há muita gente que gosta da arte do grafite. Quando existem atividades de grafite, os espaços ficam cheios, porque as pessoas querem ver aquela magia de transformar aquela arte em mensagem escrita. As pessoas gostam dos b-boys, o pessoal curte do breakdance. Não vale a pena, mano. Então, dentro de uma estação de rádio, não é. Imagina, por regra, por regra, os programas de rádio não podem ficar 15 segundos sem som. Não pode. 15 segundos? 15 sem segundos sem som não pode. Já é tido como uma falha técnica. Ok. Por isso é que nas rádios, quando se rende homenagem a qualquer evento, a qualquer atividade, o máximo é de 2 segundos. Tu não podes ultrapassar esse tempo. É tido como uma falha técnica. Então, numa rádio, imagina tu... não tem como. Ou tocas música ou falas. Por isso é para não deixar os outros elementos de fora, fala. Né? Mas agora reservar 10 minutos, 15 minutos para termos de falar só todas as semanas, não. Abre-se sempre uma exceção, mano. Uma semana, sim, falas sobre. Depois de um tempo voltas a falar, mas não daria certo.
Tá bem. Epá, eu pelo menos peguei o point, né? Yeah. Também um ponto que a gente fala muito dentro do hip-hop, nas leads do hip-hop. E aí é bom que fica aqui claro que é uma questão que eu fiz no sentido de tentar perceber o ponto de vista do Mega Skill. Agora, por que aqui na banda vejo essa problemática? Que os rappers é que vão atrás dos programas de rap e não o inverso. É errado os programas de rap irem atrás dos rappers. Ou os programas de hip-hop irem atrás dos hip-hoppers. Como só estamos a falar especificamente dos programas de hip-hop, eu vou falar exatamente sobre isso. Quem são as pessoas que apresentam os programas de hip-hop? Maioritariamente são rappers. Maioritariamente são rappers. Ou já foram. Ou foram. Sim. Todos nós conhecemos o nível egocêntrico dos rappers. E muitas vezes os programas de hip-hop são transformados muito naquilo que é a característica individual de quem apresenta. Raramente tu terás um rapper, apresentador de um programa, a ligar para ti para ir ao programa dele. Não, ele não vai fazer isso. Ele quer que tu vás atrás dele. Epá, eu tenho isso, preciso apresentar no teu programa. E ele sente-se... Uau. Isso é bem simples. Tu não terás apresentadores de programas a irem atrás de ti. Mas também o artista não deve esperar que a mídia vá atrás dele para fazer comunicação. Por quê? Nós não estamos num país em que as rádios pagam pela presença do artista. Mas para tu venderes o teu produto, tu precisas da rádio. Independentemente da internet, independentemente dessa revolução digital, transformar completamente os esforços de ontem mais reduzidos para a promoção da música, Sim. É importante tu teres conexão com rádios e com televisão. E para isso, tu tens que baixar o teu ego e ir atrás dessas pessoas. Não tem como. Eu vou garantir-te aqui uma coisa. Eu, há um mês que faço promoção das minhas músicas, Sim. Eu não fui atrás de nenhum radialista, por exemplo. Sim. De nenhum programa de hip-hop. Os programas de hip-hop também não vieram ter comigo. Mas deveriam. Não estou a dizer que deveriam só vir ter comigo porque eu sou o Mega Skill. Não. Pelo facto de ter lançado uma música, se for interessante para uma questão de conteúdo, para um determinado programa, tu tens de ir ter com essas pessoas. Sim. O Showtime, quando se apercebeu do lançamento do álbum do Célio P, contactamos o Célio P para ir ao programa. Apercebi-me do lançamento da apresentação do projeto do Leonardo Freeze. Mandei-lhe mensagem para aparecer no programa. Nós fizemos isso. Sim. Mas nem todos vão fazer isso. Nem todos vão fazer isso. Os outros vão ficar à espera que eles vão atrás desses programas. Mas isso também é normal. Estás a ver? Eu começo a normalizar isso. Sim. Por quê? Porque, tu antes de fazeres uma crítica sobre uma determinada coisa, tu tens de olhar para quem faz a tal coisa. As pessoas têm os seus programas de rap como algo dele. Então, se for dele, as coisas são feitas à vontade dele. Tu não podes vir e querer mudar a forma como ele faz o seu programa. Estás a ver? Tem-se dito que em casa do outro, tu tens que respeitar as suas leis. Não deves chegar e tentar te impor como se alguma vez tu tivesses, por exemplo, dado alguma coisa para ele comprar uma câmera. Nice. Então, mano, eu costumo dizer que se estiveres no inferno, abraça o diabo, porque Deus não vai estar aí para te ajudar. Não tens saída, bro. Se a tua saída for abraçar o diabo para teres um espaço no paraíso, abraça o diabo e sai daí. Mas, se for no teu caso, também já estiveste nessa situação em que, um nigga está para lançar uma cena, mas tu ligaste o ego, eu não vou dar dica nesse nigga e vou deixar que ele venha até comigo. Todas as vezes que eu tenho a possibilidade de fazer convites, eu faço. Quando não faço convite, é porque não me apercebi. Até porque
no Showtime, se notares bem, parte das pessoas que vão para lá estão há pouco tempo de lançar um projeto. Okay. Sempre que nos apercebemos que há alguém... Olha, nós recebemos há dias um rapaz que chegou do Lubango, vem para Luanda para pouco tempo. Recebi uma mensagem no Facebook, Mega Skills, há um artista rapper que chegou do Lubango, fica aqui uma semana, consegues tê-lo no Showtime, faltavam 2 dias para o programa. E tive que levar isso em consideração. O mano está vindo do Lubango, volta a meio da próxima semana. Se eu não lhe colocar agora no programa, só a próxima vez quando ele regressar, chamei-o, foi para o programa. O Congo fez o convite para um rapaz que vive no Bengo, lançou o projeto há 2 semanas, foi ao programa. E é assim que funciona a nossa dinâmica. Nós não temos muito nós não temos truques. Não temos essas coisinhas aí. Sim, mas quanto a essa questão que levantaste, eu em parte posso concordar, estás a ver? Tudo bem que os programas maioritariamente são feitos pelos rappers. Concordo plenamente. Mas é que eu acho que isso, de certa forma, faz com que o rap fica parado em si. A cultura hip-hop, no geral, fica estagnada. Sabe? Porque não é o que seja o caso do Mega, né? Porque o Mega já deu exemplo, mas para outros programas, quando tu colocas o ego em frente, né? Disseste tudo bem que o programa é deles, uns vejam como o programa deles. Sim. Mas por mais que esse rapper, esse hip-hopper, seja um gajo que está no underground, né? Menos conhecido, mas ele quando vai ao programa do Mega Skill, provavelmente 10 pessoas desconhecidas vão ouvir o programa do Mega Skill. Exato. Então eu acho que até um certo ponto essas pessoas trazem audiência para o programa. Estás a perceber? Por mais que ele seja uma pessoa desconhecida, dá uma pequena audiência e traz um novo público, porque nessas 10 pessoas provavelmente alguém vai gostar da comunicação do Mega Skill e vai acompanhar o Mega. Mas nós não podemos obrigar as pessoas a pensarem do jeito como nós queremos que elas pensem. Estás a ver? Nós temos que respeitar a forma como as pessoas pensam e a forma como elas fazem gestão daquilo que é seu, daquilo que é o programa que eles têm dirigido. Outra coisa que eu aconselho aos rappers é não terem de ser dependentes que a promoção da sua música passe pelos outros programas de rádio, de rap. Hoje, e contando muito pelas características dos programas de rap, eu aconselho que os artistas solicitem outros programas que não sejam de rap. É mais fácil tu tens de conseguir espaço num programa de entretenimento geral para promoveres a tua música rap do que conseguires num programa de rap. Primeiro é que são muitos programas, mas que têm um tempo limite muito curto e que o número de convidados também impossibilita que se tenha todo mundo aí. Muito complicado. Eu tenho amigos que fazem programas de rap, muitos. Eu posso aqui dar-te garantia de que eu nunca fui a programas de rap, por exemplo, de pessoas que são amigas minhas, que nos conhecemos há 15, 10 anos. Fazem programa de rap há muito tempo e eu nunca fui convidado. Mas isso a mim não mexe, não faz diferença nenhuma. Por quê? Eu não faço parte daquelas pessoas que ele tem como prioridade para irem ao seu programa. E eu devo respeitar isso. Trabalha só. O segredo de tudo é o teu trabalho individual. Não fique parado à espera que as pessoas ajudem-te a promover os teus trabalhos. As pessoas não querem o teu bem. As pessoas até podem fingir que estão felizes com o teu sucesso, mas elas não querem, porque o sucesso é um mambo obsoleto e todo mundo quer ter. E quando alguém vê que se calhar que tu estás no caminho para o sucesso, fecham. Então não dependa dessas pessoas para fazer sucesso. Sim, outra problemática que se questiona muito é em Angola, vamos falar em Angola, mas em Luanda especificamente, acontecem muitos shows de hip-hop ou de rap. Correto? Mas o que acontece é que os programas de rap nem sequer tiram, né, um dia, ou mesmo tiram um dia, vamos falar um dia, algumas horas,
para fazer a cobertura e, consequentemente, fazer a divulgação no programa, não é, acerca desse show. Tipo, só fazem divulgação, por exemplo, de artistas já conhecidos. Estás a ver? Yeah. De rappers já conhecidos. Primeiro, eu vou justificar olhando para aquilo que é a estrutura da rádio em que eu tenho o programa de hip-hop. Yeah. As rádios comerciais cobram tudo que tem a ver com publicidade. Ok. E as pessoas, às vezes, os rappers principalmente, muitos não têm noção do quão caro é passar a citar o nome de um evento num programa. Yeah. Nós temos uma tabela de preços em que, se eu citar um determinado evento 3 vezes no programa, eu tenho de apresentar 500 mil kwanzas à estação de rádio. Mano, muito combo. Yeah. Imagina se bates na boca, se bates com os dentes na língua e promoves um espetáculo de rapper para os rappers e que depois, na segunda-feira, quando tu chegares, encontras assim à mesa, né, o valor que deves pagar por teres passado aquela publicidade. Yeah. As pessoas às vezes não percebem este lado. Eu também já questionei-me. Epá, por que motivos é que as pessoas não fazem publicidade dos eventos de hip-hop? Yeah. Por exemplo, nós temos aí as manhãs de rap, Yeah. temos as quintas que eram organizadas em Cacoaco, agora são organizadas no Zango pelo Dix. Yes. São movimentos que agrupam vários rappers e que, se fossem bem mais divulgados, teriam um maior número de pessoas. Exato. Mas eis a questão, eu não posso promover o evento, não é? É mais fácil eu convidar o organizador, ter uma entrevista com ele e aproveitar falar do evento uma semana antes ou 2, do que eu citar o evento ou colocar um repórter no evento para transmitir isso durante o programa. São custos muito altos. E nem sempre as pessoas conseguem... Esse custo também a rádio cobra? Claro. Tudo que é publicidade passa no programa de rádio, a rádio cobra. Tipo, fazer uma cobertura de um show também. E é muito caro. É muito caro. Vou dar-te aqui um exemplo. Siddhartha, só para teres noção de como é que fica a cobertura. Às vezes é importante. Às vezes porque nós... Há muita cena que... Pá, né? Yeah. Às vezes ficamos aquém. Sim, tipo, não. Eu hoje entendo muito... Eu hoje entendo muito mais... aquilo que se fala sobre os programas de hip-hop, porque eu vivo isto e sei como é que funciona. Yeah. Olha, lê só esta parte aqui, eu vou imprimir. Valor por minuto, né? Yeah. Valor por minuto direto, 20 mil kwanza. Valor por minuto gravado, 15 mil kwanza. Agora tu vês, se eu enviar um repórter para um evento que não foi pago, sim, se ele ficar durante 5 minutos, quem vai pagar esse valor? Estás a ver? Eis a questão. Quer dizer, a cada minuto é 20 mil kwanza? Por cada minuto. Por cada minuto? Yeah. Man. O teu evento está a acontecer, tu só queres que esteja lá a mídia e não tens noção que a mídia que lá vai tem de pagar, mano. O espaço da antena não é gratuito. Yeah. Ainda que o teu programa seja um programa que esteja de forma gratuita à estação, mas desde o momento em que tu promoves um determinado evento comercial e que vai dar garantia de pagamento ao realizador, tu deves pagar a rádio. Mas ainda assim nós arriscamos e temos feito isso. Várias vezes o MCK, durante o evento que organiza no Kazenga, no Bar 60, Bar 106, yeah. O Nob Saibot aqui no Nova Vida. No Nova Vida, às vezes do Pelé. Eu ligo para eles, como é que está a ser o evento? Assumo o barulho. Yeah. Mas é que só 5 minutos. Tu não tens noção do que eu vou ter de passar por ter te dado 5 minutos ao telefone. Estás a promover o evento. Quem estiver a ouvir o programa, estiver a passar por aqueles lados, se estiver interessado, já sabe onde é que ele deve ir. Isso tem custos muito altos. Muito. Então, os programas de rádio, quando algumas vezes não podem
fazer coberturas para determinados eventos. Exatamente por isso. Nem sempre é por alguma falta de interesse de quem realiza o evento. Há pouco tempo eu falei-te também sobre as citações, não é? Sim. Ter de citar, por exemplo, citar um evento, tu tens aí o preço. Tempo de antena, 3 citações, quer dizer, 59 mil kwanza. Vezes 3. Vezes 3? Sim, 3 citações. Yeah. Eu se tiver que citar ouvintes do programa Showtime, hoje, a partir das 14 horas, o Kami Pop no Nova Vida, na Rua 112, a partir das 15, apareçam. Quer dizer, aqui, esse mambo aqui não é para ti, não tiras nada. Não vai, tá vendo para ter noção. Porra, mano. Então são essas coisas que às vezes... Eu nem tenho noção dessa coisa. Por isso é que eu digo, hoje em dia, os artistas devem parar de reclamar muito sobre o que não lhes é dado pelas rádios e começarem a criar condições deles poderem criar o seu próprio movimento de divulgação das suas músicas. Hoje tu podes criar uma rádio online, podes divulgar a tua música, podes colocar só a tua música aí, podes criar um podcast, promove as tuas músicas, pode abrir um espaço para divulgação de música rap com eventos, procura formas, patrocina os links que tu tens no Facebook, terás um alcance maior do que se calhar tem um programa de hip-hop num único domingo. Então, os artistas têm que ficar fixados naquilo que lhes dá suporte pessoal e não se importar tanto com o que um programa de rádio pode fazer, porque eu vejo artistas que vão muito para as televisões, vão muito para as rádios. O que é que acontece? Tu vês que esse artista depois fica com a imagem já aborrecida aos olhos das pessoas. E muitas vezes, mesmo quando ele tem uma música boa, já não se presta tanta atenção à música, porque as pessoas estão fartos de lhe ver para a televisão. Exatamente. E se te ausentasses um pouco e promovesses mais a tua música nas tuas redes? Outro ponto também que esse ponto é uma questão discutível, mas também vou levantar. Discutível porque eu também tenho o meu posicionamento, sabe? Mas queria ouvir o seu posicionamento. Pode atender, meu Fly, estou aqui no podcast, pode atender para ele saber que também existe o Kama Rap, não sei se ele conhece, é o Fly que está ligado para o Mega, tá vendo? Ok. Não sei se ele conhece o Kama Rap. Fly Squad, uau. Eu vim para um podcast, o Kami Pop, e não pude mais falar com os gajos, mas eu vou ver aqui o meu WhatsApp. O Kami Pop é o podcast do Siddhartha. Eu conheço o Siddhartha. Já estão aqui no Nova Vida e é uma cena dope. Convidaram-me, estou aqui e não abri o WhatsApp. Se calhar até já devem ter enviado. É novo. Estão em que edição é que vocês estão? Já gravamos 15 ou 20 vídeos. Eles já têm 20 edições. Diz que queria lhe ter aqui no programa. Mas é uma cena dope e eles também querem estar aqui um dia desses. O nome do Siddhartha, mano. Numa oportunidade, daqui a pouco o Fly fala com o Fly já está baling, como é, Fly? Fly tem que dar sangue no movimento, Fly. Podemos, né? Sim, outra questão que se debate muito, se levanta muito, é esta, né? Como, agora me lembrei muito bem da questão. É acerca do porquê. Atenção, essa pergunta não tem muito a ver com os rappers não conhecidos. Tem mesmo a ver com uma corrente ideológica. Tá? Porque é que nesses programas de hip-hop que existem por aí, inclusive o Showtime, convidam poucos rappers underground e mais rappers no mainstream? Primeiro. Também vou colocar mesmo mais outra questão. E muitos destes rappers que estão no mainstream, às vezes têm um passe livre. Às vezes, por terem um nome, é só já um passe do Mega Ski para o Mega, como é que é? Ou o próprio Mega, às vezes, né, que puxa, ou às vezes ele é que dá um toque, às vezes em cima da hora, ou no mesmo dia. Como é Mega, posso passar aí para quê? É um passe livre. Por quê? Os rappers underground, honestamente, sentem-se
afastados e tristes até um certo ponto. Porque muitos deles gostariam de ter as suas músicas a passarem no Showtime ou num programa qualquer de rap. Olha, há um problema? Não há problema nenhum. Os rappers undergrounds em Angola, muitos, quem sabe por acaso 60% ou 70%, vou aqui arriscar-me a dizer estes números, ainda são muito conservadores. Muito conservadores. Nós já fizemos convites a rappers do underground e que disseram que não falam em rádios. Isso é verdade. Já recebemos essa resposta. Por 5 anos atrás? Não. Recentemente. Não falo em rádio. Já recebemos esse feedback. Rappers undergrounds têm conteúdos que muitas vezes ferem a sensibilidade de quem ouve a música deles. Temos muitos casos de rappers que cantam e que têm conteúdos, por exemplo, que para a nossa estação de rádio não é viável. Sim. Nós temos que muitas vezes respeitar aquilo que é a dinâmica da rádio em que estás. Existem programas de rádios de hip-hop que não censuram, por exemplo, as músicas. Passa assim, porquê? Porque aquela estação de rádio tem uma organização temática que essas músicas estão livres a passar. Mas já uma rádio em que as palavras obscenas podem fazer com que o teu programa saia do ar, essas músicas não passam. E se as músicas não passam, os artistas não poderão passar lá. Porque o artista vai para lá para promover a música dele. Exato. Nós não temos tido problemas desses com os undergrounds. Nós recebemos bué de artistas underground. Ainda não tem um artista do underground que venha dizer que contactou o Showtime e simplesmente não teve resposta. Eu consigo aqui dizer publicamente que eu aposto que apareça cá alguém que diz assim: eu fui rejeitado no Showtime por ser underground. Exato. É mentira, não existe. Eu posso citar aqui nome de artistas horrorcore, undergrounds, que passaram no Showtime, que passam sempre que querem e nunca tiveram qualquer tipo de dificuldade. Nas outras estações de rádio, eu acredito que a questão seja também semelhante. Se algumas pessoas não podem lá estar, é porque não têm um conteúdo aceitável para aquela estação. Porque hoje eu costumo dizer que unders e mainstream estão todos na mesma praia, são todos farinha do mesmo saco. Depois do show e antes do show, são sempre as mesmas pessoas. Exatamente. O que antes nós dizíamos que os comerciais faziam, os undergrounds fazem na boa. Hoje os undergrounds para irem para um show cobram cachês. Exato. Há um tempo não faziam isso. Hoje fazem. Vendem CDs. Sempre venderam de uma forma mais underground. Mas hoje não. Hoje fazem vendas, sentam também num determinado local e fazem o escoamento dos seus produtos. Já colocam garinas nos vídeos. Estás a ver? Então hoje essa denominação underground e mainstream, comercial, hardcore, horrorcore, para mim são só conceitos que afastam a relação boa que os rappers deveriam ter se não olhassem muito para essas definições. Isso afasta-nos muito um dos outros, porque ainda tem aquele conceito de que o under não pode estar com o comercial, os comerciais têm que estar numa banda e os unders no outro. Não. Essa coisa aqui não funciona. Olha, eu publiquei uma fotografia na minha página há 2 dias. Sim. Assim, tipo com Photoshop? E foi para lá uma die. Escreveu: "Isso já não é under." Tá a rir na fotografia, estás a ver? E eu fiquei assim, what the fuck? Mas não sabe que usaram Photoshop. Mas o que eu acho normal é o quê? É achares tipo que eu não posso sorrir. Como é possível? É estranho, eu passo a vida a rir, brother.
Pá, isso eu não entendo. Estás a ver? São os conceitos. Os conceitos. Os conceitos, e não é só no rap. Os conceitos mal interpretados causam as piores guerras possíveis, mano. Nós, se deixarmos aqui por um minuto o rap de lado e olharmos para os conceitos daquilo que é a vida, nós vamos chegar à conclusão que um dos maiores problemas da humanidade são as interpretações estragadas que se fazem sobre as igrejas e a política. Religião e política são os piores males da humanidade. Não vale a pena, mano. Quando uma pessoa interpreta que uma determinada seita religiosa diz para não doar sangue e prefere deixar que um familiar seu morra e não ajudá-lo com a transfusão sanguínea, isso é muito perigoso. Os outros entendem totalmente diferente. Isso é um extremismo. Mas nem todos interpretam do mesmo jeito. Nada. É ali onde começam as confusões. Uns admitem que quando nós morremos vamos diretamente para o céu, mas as outras igrejas dizem que há ainda um outro julgamento em que só depois é que se sabe quem vai para o paraíso e quem vai para o inferno. Essas interpretações é que matam o mundo. E o mesmo acontece no rap. Não é verdade quando se diz que os artistas do mainstream têm mais disponibilidade. Disponibilidade não. Têm mais aceitação nas rádios do que os do underground. É mentira. O mesmo número de vezes que eu tive o MCK no Showtime, o Pai Grande Poeta, o Sulfúrico, o Giffer, o Kid MC, que são undergrounds, é o mesmo número de vezes que eu tive, por exemplo, os Killa Hill. É o mesmo número de vezes que eu tive, por exemplo, qualquer um outro rapper comercial. A questão está no quê? Disponibilidade e a vontade de cada um querer apresentar o seu projeto. Se alguns não vão a determinados programas porque se sentem que são rejeitados, se calhar deviam rever um pouco o conteúdo que trazem. Mega, tu ainda achas que, de certa forma, é possível um artista ser conhecido a partir da rádio? Até hoje, além da televisão, não há um meio de divulgação mais forte do que as rádios. As rádios têm um poder enorme. Nós temos uma média de 25 mil ouvintes por programa. Sempre que termina o programa Showtime, no final de cada mês, nós temos aí um aparelho que mede o número de audiências. São 125 mil ouvintes por mês. Imagina a tua música tocar numa rádio durante 4 domingos, que totaliza um mês, a ser ouvida por 125 mil pessoas. As pessoas não te vão conhecer o rosto, mas vão conhecer a tua música. É só notares, os maiores artistas da Praça Nacional vão às rádios e pagam os pacotes para as músicas passarem durante 60 dias num mês, um total de 2 inserções por dia. Durante um mês são 60 inserções, e depois a rádio adiciona mais 10, que é a oferta da casa. Mas assim, quanto é que cobram isso? É muito dinheiro? Tipo? Não te posso revelar aqui, mas tu tens que estar disponível. Porque essa é a dúvida de muitos rappers, também a minha, honestamente essa é a minha, porque eu pensei assim, tipo, fora o programa do... Falo do Capa porque é onde a minha cena passa às vezes, mesmo sem eu cobrar, e o Capa põe a cena a passar. A vida é muitos rappers. Então, eu me questionei, eu comecei a entender que as minhas músicas não passam na rádio constantemente. Primeiro, porque também existem outros rappers. Também precisam ser divulgados, conhecidos. Isso é uma questão de... Tens de ter, como é que chamam isso? O bom senso. Tens de ter o bom senso de tentar perceber isso. E outro ponto é que aquilo é uma empresa. Sendo uma empresa, eu acredito que é necessário que eu pague alguma coisa. É necessário. Tu deves pagar para a tua música ter que passar na rádio. Ainda é a nossa política aqui. Os direitos de autor aqui ainda não se fazem sentir como tal. Eu sei que há 2 semanas ou há uma semana foi consensual, através da Sadia, que os artistas vão receber 3 ou 30%. Eu ainda não tive contato assim com a matéria para ter que dizer aqui com exatidão. Mas os artistas vão receber 3 ou 30%
de valor cada vez que as músicas passarem nas rádios. Okay. Isso para os artistas que tenham, não é, convênio com a Sadia. Okay. Mas enquanto isso, não é, se tu quiseres que a tua música passe com regularidade na rádio, tu tens de pagar. Okay. Há uma cota que tem que se pagar. As rádios também pagam antena, mano. Ok. E parte das rádios aqui são comerciais. Exatamente. As rádios de divulgação de música são mesmo comerciais. Onde quer que vás, tu vais ter que pagar um pacote promocional para a tua música tocar com com a exigência que tu Sim, porque, queres. por exemplo, eu já perguntei a um radialista, né? Também apresenta um programa de hip hop, e não me respondeu. Porque eu não perguntei no sentido de... não sei como é que ele percebeu a minha questão, mas a ideia era mesmo saber o valor para me juntar um dinheiro e pagar. Sim, olha, vou aqui dizer-te assim. O número de inserções que tu pretendes dita o valor que tens de pagar. É claro, quem paga 1 milhão de kwanzas para a música tocar 3 vezes por dia numa rádio, né? Pode chegar aí a 1 milhão, 800. Mas quem quiser que a música toque apenas uma vez, não é? 30 inserções durante um mês, pode ficar aí com 400, 500. Okay. E depende muito do programa em que vais colocar a tua música. Existem os programas que têm maior audiência. É claro que nestes programas o valor é muito mais alto. Eu uma vez vi uma publicação de um artista rapper, por acaso underground, que publicou uma conversa que ele teve com um determinado jornalista que ele cobrou para a música tocar na rádio. Fiquei muito triste. Sim. Fiquei triste com essa artista. Por quê? Porque as pessoas precisam perceber que o jornalista é pago pelo que produz. Sim. E teres de pagar para que uma música toque numa rádio é um direito teu. O dever do jornalista é de promover a música que tu pagaste para tocar a rádio. Agora, quando tu atiças uma conversa com o jornalista e depois expões isso é imaturidade, isso é infantilidade. Porque as áreas comerciais, quando notarem que eu estou a passar constantemente uma música num determinado programa, eles vão questionar. Epá, e os outros artistas? Só toca a música desse artista, só toca esta música, qual é o convênio que tens com ele? Por isso é que nós nunca tocamos rigorosamente os mesmos artistas durante os nossos programas. Porque primeiro, o Showtime não cobra. Não há aqui nenhum artista que nós tenhamos cobrado para as músicas tocarem no Showtime. E eu costumo dizer, já disse isso várias vezes durante os programas, se nós tivéssemos que cobrar para tocarmos as músicas dos artistas no Showtime, muitos artistas nunca tocavam no nosso programa. Porque ter de tocar uma música de um único artista durante as 4 edições do nosso programa Showtime é um valor alto, muito alto. Posso garantir-te que sim, brother. Muito alto mesmo. É alto mesmo, não estamos aqui para estarmos a nos enganar. E se tivéssemos que taxar um valor para esses artistas tocarem, não pagavam e não teríamos as músicas desses artistas. Mas não, nós tocamos músicas que os donos das músicas admiram. A minha música tocou na rádio. Eu não contava, não pensava que um dia vocês fossem tocar nossas músicas. Nice. Não vamos acertar sempre com todos os artistas, porque há muita música, brother. Realmente. E nós ainda estivemos a falar isso há pouco tempo. Nos últimos tempos lançaram 4 projetos musicais, projetos com 10, 12, 14. Às vezes tu queres priorizar esses artistas, mas já são artistas muito tocados. Nice. Vais buscar um artista que é menos tocado e essa seleção nem sempre agrada a todos, mas é possível que nós temos para apresentar às pessoas. Outra questão que se levanta também, se calhar já tocaste assim de leve, mas vou fazer nesse momento, é que uma vez que os programas de rappers, de rap melhor, são apresentados por rappers, muitos dizem que é por este motivo que muitos não aceitam divulgar música de certos artistas ou certos eventos, porque muitos
muitos pensam que epá, se eu estar a promover esse gajo, né? Eu também no meu tempo não me promoveram. Então agora como estou aqui em frente desse programa, eu acho que não, eu não posso promover ninguém, tá a ver? Ou seja, muitos não promovem os rappers porque são rappers também e querem que, epá, a tua cena fica ali. Infelizmente muitos ainda fazem, não digo infelizmente, felizmente, né? Mas digo infelizmente porque uns estão no mercado ainda também. Tá a ver? Estão no mercado, há esse contrassenso, tipo, esperar que um rapper te promova e tu pá, consegues furar, epá, poucos têm esse pensamento. Siddhartha, uma vez nós já tivemos um debate em que falávamos sobre a questão dos rappers serem os apresentadores dos programas de hip-hop. Vantagens e desvantagens. É claro, nas desvantagens tu tens esse pormenor que tocaste. O facto de muitos não tocarem certos artistas por sentirem que ele é um possível candidato ao sucesso dele também. Sim. Porra, como é que eu vou tocar Força Suprema? Canta a mesma vibe que eu. Se eu tocar esses madiés, a minha música... Como é que eu vou tocar o Odivuino? Como é que eu vou tocar o Sandokan? Como é que eu vou tocar o Kid? Se os meus ouvintes ouvirem a música desses madiés, isso vai fazer esquecerem a minha música. Esse é o lado negativo de se ter pessoas, rappers, a fazerem os programas de rap. Sim. Lado positivo. O lado positivo tem mais a oferecer ao rap do que o lado negativo. Sim. Acho. Eu já fui a vários programas Sim. que não foram apresentados por rappers. Desculpa, sim. E, verdade seja dita, quando não se tem conhecimento de uma matéria, não se faz um bom programa. As pessoas que não estão ligadas ao movimento hip-hop, as pessoas que não são rappers, as pessoas que não conhecem o percurso do Siddhartha, nunca te vão fazer uma entrevista satisfatória. Tu sentes que a pessoa não tem conteúdo para conversar contigo. Exatamente. Epá, eu uma vez fui para um programa de rádio, não é? E a melhor coisa que aconteceu aí foi a minha música ter tocado. Porque de resto foi um meme autêntico. Para perguntarem-me o que é que significa o rap, o que é o rap. Isso é uma banalidade, mano. Nós não estamos mais preparados para ir para um programa em que me perguntam o que é rapé, mano. Realmente. Vale a pena fazer rap? Isso. Eu até hoje tenho essas questões que me foram feitas. E no final do programa eu peço sempre às pessoas que investiguem antes de terem uma conversa com quem quer que seja. São questões que os rappers não te vão fazer, tu sabes? É verdade. Eu gosto quando o MC entrevista-me. Eu sinto-me na minha praia, tu sabes? E o MC só fez-me entrevistas por via telefónica. Eu já comprei uma dele. Mas eu sinto, essa conversa é a minha conversa. Realmente. Eu também nunca vou a muitos programas de rap. Por quê? Por quê? Porque não surgem convites. E eu não vou atrás de convites para ir para programas. Há pouco disseste que muitos dos programas de rap não chamam a tua atenção. Sim. A que se deve? Deve-se à forma como os programas são estruturados. Eu não me revejo na forma como muitos programas são feitos. Nada contra. Eu é que não me revejo nesses programas. Eu quando identifico que um programa é igual a mesmice, eu já não ouço esse programa. Eu acho que os programas têm que ser feitos com aquilo que se tem na hora, improvisas, e não com algo habitual. O que é a mesmice para ti? A mesmice é teres de ouvir, por exemplo, um programa 4 vezes na semana e notares que não houve mudança na seleção musical. Não ouço mais o teu programa, não faz sentido. O que é que me leva a ouvir um programa de rap? É de poder ouvir novas coisas, é de poder encontrar algo que eu não tenho todos os dias. Agora, quando eu ouço o teu programa e a primeira música
a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, as informações são todas uma sequência do que tu fazes nas outras semanas anteriores, isso deixa de ser interessante. Existem programas, por exemplo, em que tu tens os mesmos convidados sempre. Isso não me chama a atenção. Não contam-se os programas. Isso também foi uma das perguntas feitas pelos representantes, que os programas giram em torno das mesmas pessoas. Isso aborrece, isso faz-me logo perder o interesse. Mega, mas assim, você que está muito ligado à estrutura, à instituição, rádio. Por exemplo, disseste há pouco que os niggas, há rappers, há músicos, né, de uma forma geral, que pagam uma cota para que as músicas passem, né, durante um mês, durante uma semana, não sei o quê. Seria errado se criassem um top 5, um top 10 de rappers não conhecidos e durante o programa poderiam ligar ouvintes para votarem e assim votarem a melhor música, né? A melhor música do mês. A melhor música dos mês. Rappers assim, tipo, desconhecidos. Só fazer um top 5, um top 10. Isso é um problema, não é um problema? Por quê? Porque eu acho que isso seria um mecanismo também de divulgação. Não, isso não é um problema. Por acaso, eu já pensei em fazer um top 5 de rappers desconhecidos. Sim. Já pensei nisso, mas depois eu fui notar que já existia um programa que fazia o mesmo. Então desisti. Acho que isso foi há 1 ano. Então isso não tem problema nenhum. E é uma excelente ideia. Eu vou amadurecer essa tua ideia e vou conversar com o Congo para ver se este ano nós podemos fazer isso. Porque é uma forma boa para divulgar projetos novos e artistas novos. E eu queria que se realmente criasses esse top, não criar um top de comerciais, underground. Não, mistura mesmo. Mistura aí a cena. Olha, porque eu estou cansado com esse mambo. Não, isso é o que eu te disse, estás a ver? Os conceitos matam as coisas. Deixa que as coisas estejam aí todas. Olha, nós colocamos Cool Clever, o Slash e um puto da nova escola no mesmo painel de conversa, estás a ver? Sem diminuir ninguém e sem agigantar ninguém. Se vocês vão para o meu programa de rádio, vocês têm que se comportar de forma igual, porque é assim que vos vejo. Sim. Ninguém está aí por ser mais underground, mais comercial ou mais mainstream do que o outro. Vocês estão aqui, são meus convidados porque são rappers. Isso. Há um artista da old school, o South Boy. Atualmente Duke. Duke. Eu convidei o Duke para o Showtime. E esteve a partilhar o mesmo painel com um puto novato, Turco Kubila, um puto desconhecido. Mas eles têm que estar aí juntos, porque o programa é só um. Claro, vamos dar mais atenção ao Duke, mais velho. Mas o puto, pelo facto de ter estado aí sentado ao lado do Duke, ele sente o seu crescimento de um dia para o outro, lá acima. Estás a ver? E tem que ser esse o pensamento. Exatamente. Essa coisa de separar, porque não, esse é underground, tem que esperar um under. Não, isso não existe. Porque se criassem esse top 5, top 10, seria fixe. Nós vamos amadurecer essa ideia, Siddhartha, e quando nós estivermos certo que sim, vamos implementar isso, eu vou dar-te o toque para estares connosco no programa. Não tem maca, mano. Nós até precisamos, já falei com o Capa para passarmos em programas também de rap para divulgar mais a cena, porque há pessoas que também não é que não conhecem, não têm contato. Sim. Mas se calhar por intermédio da rádio. Muita gente também não está nos grupos do WhatsApp porque não gosta, porque esses grupos também não alimentam lá grandes coisas. Não, vamos fazer isso. Eu vou amadurecer essa ideia com o Congo. Se calhar começamos já na primeira edição do mês de junho. Seria muito Se bom. Assim for, eu dou-te o toque, vais para lá e acompanhas a primeira edição. Nice. Eu até posso ligar para ti para sugerir
uma música. Não tem maca, mano. Sugeres uma música. Tem uma música aí muito boa, mano. Pô, mano, olha assim, não é por ser mobrada, mas ele é um puto. É um puto em relação, mas eu convivo com ele, né? Exato. O meu nigga Small DP. Ele me critica, não, você dá boa de próprio sem boa de rap, boy. Eu não estou preocupado se um gajo vai bater ou não. Tá vendo? Esse mesmo que fique claro. Quando o nigga é bom, temos que falar que o outro é bom. Tem que respeitar. O Small DP é um grande rapper. Tem também o Mobrado, o Primogênito também esteve cá. Se escreveres o Kama Hip Hop Primogênito, vai aparecer. Vais curtir da entrevista dele. Ele é um gajo que cresceu na street, nas ruas. E aí é muito bom. Ele faz trap hoje. Hoje não quer saber de boom bap, não quer saber se vão lhe taxar de underground comercial. E aí o Small DP, e aí é nice. Ele até, hoje vai cair uma cena dele no Facebook, eu vou partilhar, se calhar vais notar. Ouça só Small DP. Não tem marcas. Escreve só Renegados no YouTube. Renegados. Escreve só Renegados, Small, Renegados. Vai aparecer um som dele. Tá fixe. Ou então vou te mandar o link do som, vais curtir, porque existem mesmo muitos rappers bons. Muita música boa. Muita música. Todos os dias, a música nova. Mas assim, Mega, nós entramos numa parte, o Mega defendeu, não vamos falar de todo, né? Alguns pontos que alguns rappers levantam. Exato. Mas agora, é o momento do Mega, é o momento do Mega me dizer assim, eu levantei algumas questões, Mega respondeu, mas assim, o que é que não gostas, né? O que é que não gostas no nosso movimento, especificamente nos rappers? O que é que eles têm de ter, né? O que é que eles têm de ter? Porque assim, eles exigem, se calhar exigem demais, mas não têm alguma coisa. Não sei se estás a perceber a minha questão. Eu acho que eu te consigo perceber. Tipo, esse é o momento em que, se eu critico a rádio, agora é o momento de a rádio me criticar. Dizer, não, olha, mano. Enquanto artista, estás a me criticar que eu não faço X aí, mas enquanto artista, Brother, eu costumo dizer, ainda bem que eu consigo viver as duas facetas dessa questão. Primeiro, não dependam de rádios para promover os vossos trabalhos. Nice. Não dependam de jornalistas que são rappers, na verdade, para promoverem o teu trabalho. Não dependa da tua música ter de tocar numa rádio para te sentires satisfeito com o que fazes. Trabalha, promove a tua música, vai atrás de outros canais de divulgação de música que não sejam só os programas de hip hop. Hoje já há muita abertura para o hip hop nas rádios todas em Angola. Todos os programas de rádio passam música rap. O segredo é o quê? É teres uma música sem palavrões, ou pelo menos se tiver censura, música com boa qualidade auditiva e ser persistente. Não se deve desistir. Desistir é coisa para fracos. Tu quando desistes é porque aquela luta não era tua, porque quem quer vencer não se cansa de cair até levantar. Não dê créditos ao teu sucesso para ninguém. Tu tens que ser o teu maior desafio. Se a tua música não passa no Showtime, tenta fazer passar no programa do MCK. Nice. Se não te convidam no podcast Cano Cortado, faz links para vir ao Kama Hip Hop. Não querem. Eles não... Não querem hoje, não querem. Mas quando atingires a dimensão dos programas em que eles querem ser convidados, eles virão atrás de ti. Sabia que há niggas que me olham tipo um gajo já está baling por causa desse mamo. Não te preocupes com os que não querem vir, porque quando começamos o Showtime também, já recebemos alguns nãos. O programa, olha, começou há quanto tempo? O programa está há 2 semanas. Não, amadurece ainda mais. Hoje esses artistas ligam para estarem no Showtime. E não negues. Deixa-lhe vir. Não, é família.
Então, olha, tudo requer paciência. O mais importante é sermos pacientes e acreditarmos que tudo que começa do zero, querendo ou não, vai chegar ao 10. Nice. Nice. Epa, levantaste aí um ponto, né? Mesmo assim, eu vou... Mas quando dizes que as músicas não podem ter ofensas e tal, o rap é uma música urbana. Sim. É uma música urbana e, pô, mano, fora essa questão também, será que não estaríamos a limitar a liberdade artística? Depende muito dos objetivos de cada um. Existem pessoas que têm objetivos totalmente comerciais e tem aqueles que têm objetivos simplesmente de serem street rappers. Os street rappers promovem as músicas nas ruas. Se te sentes um street rapper, promove a tua cena na rua, não vai promover na rádio. Eu cinjo-me muito nisso quando converso com os rappers no programa. Se a tua música é uma música dirigida para as ruas, trouxeste aqui no programa para quê? Se já sabes que aqui nós não aprovamos que as músicas tenham esse conteúdo ofensivo. É simples. É simples, não tem ciência aqui, não tem segredo. Se a tua música não é uma música para ser ouvida na rádio, não leva a rádio. Fica na rua, promove na rua. E na rua há muitas formas de se divulgar a música, até porque o início de tudo foi pelas ruas. Exatamente. Eu recordo-me, eu tenho até hoje imagens do MCK, do CMC, do Pai Grande Poeta, Divino Magno, a comercializarem os seus produtos nas ruas, eles com pastas nas costas cheias de CDs, a fazerem venda de mão em mão. Que voltem a fazer as mesmas cenas. Será que isso resulta? Hoje ainda resulta, ainda há muita gente que faz esse hustle, mano. Ainda tem muita gente com pendrive só? Pendrive, mesmo com disco, o Sulfúrico está a fazer isso. O Sulfúrico, em qualquer estação de rádio em que ele vai, leva CDs e comercializa. Quando menos esperarem, o Sulfúrico vendeu as 1000 cópias que tem, estás a ver? Então, funciona. Tu só precisas estar nos sítios certos. Sim. Porque independentemente de hoje termos o digital a comandar aquilo que é a divulgação da música, mas existem pessoas ainda conservadoras, que eu disse no início, ainda existem pessoas muito conservadoras que gostam daquela proximidade com o artista. Quer estar aí, quer sentir o calor do artista, quer autógrafo e ainda vai atrás de discos. E ainda nessa cena, como é que tu olhas hoje a promoção da música e do artista? Achas que ainda as rádios, né, dominam, né, de certa forma no nosso contexto, ou estão a ser obsoletas, né, se nós compararmos com o digital? O digital tem a vantagem de manter aí o teu produto a vida toda. Se não retirares, ou se por algum direito autoral não for retirada a tua música, ela se mantém aí. Agora é o Pique MC a ligar para ti. Grande rapper. As rádios, eu disse há pouco tempo que as rádios ainda dominam. Mas dominam no nosso contexto? Sim, no nosso contexto nacional. As rádios ainda dominam aquilo que é a divulgação da música. Pelo número de pessoas que tu tens na rádio a ouvir-te. Mas é o quê? É a divulgação da música áudio. Mas a divulgação da imagem artística, tu tens as redes sociais. Uma rede social bem trabalhada, uma rede social bem gerida, tu vendes a tua imagem, olha, num estalar de dedos. É só nós olharmos para aquilo que é o booster de cada patrocínio feito numa publicação feita. Tu tens aí os números, tu tens aí os alcances todos. Basta, quanto mais investires, maior é o alcance, não é? Então, mano, se quiseres alcançar 100 mil pessoas em 3 dias nas redes sociais, tu alcanças. Mas agora temos que ter em conta uma coisa. Recentemente foi feito um estudo e chegou-se à conclusão que só 15% da população angolana faz o uso das redes sociais. É muito pouco. Pouquíssimo. Pouquíssimo, é nada. Nós temos a ilusão que é muita gente. Não temos muita gente a usar as redes sociais. E vou-te dizer, destes 15%,
tu ainda tens 10% que são putos, que fazem uso do Facebook zero, que não conseguem ter acesso à tua imagem. Têm acesso ao conteúdo, mas não têm acesso à tua imagem, não conseguem baixar os links. Então a ilusão de se dizer que se vende muito mais nas redes sociais é mesmo só ilusão. As rádios ainda dominam aquilo que é a divulgação da música. Por isso é que eu digo às pessoas, se não tiveres sucesso ao promover numa rádio ou num programa, procura outro programa, pacientemente procura um outro. Só não deixas de divulgar a tua cena. Não conseguiu na rádio, vai para a televisão. Não conseguiu na televisão, vai ter com um blogger. Nós ainda temos bloggers em funcionamento. Ainda tem muitos. Apesar de que aquela era dos bloggers que nós conhecemos, que se dedicavam à divulgação 24 sobre 24 horas, já não existe. Mas ainda tem aqueles bloggers. Eu fiquei muito agradecido com o Vicente News. Aquele miúdo divulgou de um jeito as minhas músicas. E não só. Para não ser, olha, a Só Rap Blogger também existe, fazem muita divulgação. O Armênio, há ainda muitos bloggers que podem dar esse suporte aos artistas que não tenham rádio, por exemplo. Hoje está mais fácil divulgar do que antes, por isso chorar menos, trabalhar mais e ser persistente é o segredo para o que se quer. Mega, nós já estamos a caminhar para o fim, né? Vamos assim, paulatinamente. Assim, tu já recebeste muitos rappers, tanto os do movimento underground, tantos rappers mainstream. No teu ponto de vista, o que é que tu achas, né? O que é que tem faltado melhor quando tu comparas esses dois lados? Investimento. Investimento. Os undergrounds investem menos do que os mainstream. Mas em tudo? Eu diria que sim. Disponibilidade, mano. Como assim? Isso conta muito. Não. Disponibilidade financeira. Um rapper mainstream normalmente tem na back uma grande produtora a trabalhar com ele, né? Nós não vamos pegar num artista, por exemplo, que é agenciado pela Clay Entertainment, pela LS, pela Banzelos, e vamos comparar o seu nível de promoção e divulgação com um rapper que não tem nenhuma produtora a trabalhar com ele. Uma dia que para ter que sustentar a música espera também do seu salário. Não tem como. Não tem como esse artista ter a mesma dinâmica que tem um artista que é agenciado por umas dessas labels, estás a ver? Não tem como. É só tu notares uma coisa. O conteúdo artístico dos rappers do mainstream não são conteúdos que se comparem em termos de mensagem com os rappers do underground. Era suposto os rappers do underground terem maior aceitação pelo conteúdo que transmitem, mas não. O que acontece é que quem melhor promove chega mais cedo aos ouvidos das pessoas e as pessoas habituam-se com aquele conteúdo, cantam aquele conteúdo. A música do Giffer é uma música muito boa. A música do Primo, música muito boa. Música do Hidrogênio, música boa. A música do Calea, do Hydraulics e do Hostil são músicas boas, músicas com muito conteúdo, mas nenhum desses artistas vai chegar a top 3, por exemplo, num top Rádio Luanda. Por quê? Porque a música deles não chega até aqui ao meio, estás a ver? Do que aquilo que deve ser o consumo da população. São artistas que fazem boa música. Primeiro é que a visão é alcançar o hip-hop. E que nem sempre também alcançam. Achas que os rappers underground estão muito dentro da caixa ainda? Ainda estão. Uns ainda tentam sair, mas a maioria está. Isso é uma verdade que muita gente se calhar não diz, mas ainda está. E não é pela forma como cantam. Não é pela forma como cantam, é a forma como querem continuar a ser vistos. As coisas evoluem.
o meio evolui, as pessoas evoluem, a musicalidade também evolui. Epá, se tu continuas a ter aquela tua forma de cantar que tiveste há 15, não chama a atenção de ninguém, estás a ver? Exato. Epá, tu não és um Jay-Z, mano, que se gritar num beat fica... Vende rápido. Vende, estás a ver? Então as pessoas precisam trabalhar nisso e evoluir mesmo. Nós temos muitos manos da música underground que pararam no tempo. Achas que muitos gajos cantam fixe, dropam fixe, mas não conhecem o outro lado da música? O business, a divulgação, o merchandise. Essa é outra questão. E quando eu falo sobre muitos não evoluírem, também é nesse lado. Tá enquadrado isso. Tu podes ser o gajo que mais dropa. Mas se não souberes os caminhos que tiram a tua música do chão para cima, tu vais ficar aí. Tu precisas conhecer os caminhos, precisas perceber em que canais colocar as tuas músicas para tu teres de sair do sítio em que estás. Mas isso também não é algo que se consegue de forma fácil, porque os que lá estão não querem contar o segredo aos que estão por baixo, estás a ver? Sim. Só trabalhando e persistindo é que tu consegues, porque as quedas vão existir sempre e às vezes tu tens de te associar a um determinado ciclo para tu teres que vender da melhor maneira aquilo que é teu. Sim. Eu admiro muito o MC Capa. Capa de mercha. Pela forma como o MC Capa conseguiu reinventar a sua forma de divulgar o seu produto. É uma forma única. É uma cena que temos que aprender. E de forma muito inteligente, estás a ver? Mas essa visão que o Capa tem sobre as coisas não vem só, tu precisas estudar a quem é que tu vais dar o teu produto, como é que tu vais fazer chegar, como chegar sem chocar o do outro. Sim. Isso tudo tem que fazer parte do teu plano, da tua estratégia de venda do teu produto. Tu tens bué de artistas que podem não fazer sucesso com o álbum que lançam, mas fazem, por exemplo, sucesso com merchandising, né? Chapéus à venda, t-shirts à venda, cadernos, se calhar, lápis, né? Há N formas de um artista poder vender. Por exemplo, em tempos os Calibrados lançaram um livro infantil, acho que aquilo é Calibradinhos ou o quê? Também vende. Não tem como, mano. A nossa geração Calibrados, a geração de 2005 que acompanhou o álbum dos Calibrados, se hoje puder ter a honra de oferecer ao seu filho um caderno com a imagem dos Calibrados, com a imagem do MCK, com a imagem dos SSP, com a imagem do Father Mac, do Cool Clever, vende! Quantos somos? Somos muitos. Mas para as pessoas poderem fazer isso também, precisam de um reajuste financeiro, tá ver? E falta ao nosso país ter a famosa indústria musical. Nós não temos uma indústria musical aqui, não existe, infelizmente, e não vai existir tão cedo enquanto as pessoas não aprenderem que a música não deve ser sufocada só com determinados artistas. A arte é extensa e é para muitos. Enquanto nós não olharmos para o muitos como sendo a realidade para desenvolver a música, então vamos continuar como estamos. Mano, acho que, né, o essencial, né, acho que passou-se. O essencial passou-se, porque também nós não podemos abordar um assunto assim, já no mesmo dia, falar de todos os pontos. Porque por esse motivo que eu queria aqui duas ou mais pessoas melhor, para falarmos acerca do assunto. Estás a ver? Porque seria fixe, né? De certa forma, trocar ideias, não sei o quê. Que o outro iria provar alguma coisa. Exatamente.
Mas assim, de uma maneira geral, Mega, como é que tu olhas para o nosso movimento hip-hop? De uma maneira geral, o teu ponto de vista, porque você viveu aquela faceta, né? Aquela parte do movimento, aquela fase do movimento em que as coisas eram muito agressivas, né? Estás a ver? Yeah. E aí tu estás a viver também um momento e lidas com muitos rappers. Como é que tu olhas para o nosso movimento? Eu costumo dizer que de 2005 a 2010 foram os anos dourados do hip-hop angolano, do rap angolano. Exato. 2005 a 2010 foram os anos dourados do rap angolano. De 2011 para cá, o rap sofreu uma transformação não negativa, porque eu acho que violência gera violência, a violência excessiva gera mortes. Então eu não sou a favor da violência, mas também sou a favor de que há assuntos que só são resolvidos com guerra. Há assuntos que, para terem de ser resolvidos, têm de ser com guerra. Sangue no sangue. E as coisas depois voltam ao normal. Então, eu acho que todos os momentos são bons. Depende muito da forma como tu vais aproveitar cada momento que o rap te dá. Exato. Existem pessoas que aproveitaram bem o tempo do boom bap, tornaram-se grandes MCs com boom bap. Existem pessoas que aproveitaram melhor o tempo do Trap. Crank. Fizeram-se grandes MCs com Crank. Existem pessoas que aproveitaram fixe o momento em que ser underground era o topo do rap, tornaram-se bons undergrounds, tornaram-se bons, muitos foram considerados melhores e tudo do rap. Nós estamos agora na fase do trap music. Muitos estão a dar muito bem com o trap, e parecendo que não, essa fase do trap é a fase mais comercial e mais rentável do rap. Exatamente. Então respeitem o momento de quem faz trap music, respeitem o momento dos que estão agora no auge, porque tu, quando não aceitas o sucesso alheio, tu estás destinado a nunca fazer sucesso. Isso é verdade. Se quiseres te tornar grande, tens que respeitar o momento da grandeza alheia. E, acima de tudo, aprender com o que ele faz. Nice. A vida é um aprendizado, mano. Isso é Se verdade. não aprenderes com a forma boa como os outros fazem as coisas, tu vais te cansar e nunca vais alcançar o que tu realmente queres. Eu, quando entrei para aqui, a primeira coisa que eu disse ao Arafat é que eu estou a fazer algo semelhante. E perguntei-lhe, o que é preciso para fazer? Eu aprendi, vou colocar em prática. Exatamente. Imagina que se eu tivesse de chegar aqui, olhava para a vossa estrutura, mantivesse-me calado, eu não saberia como é que se faz isso. E voltava para a minha casa novamente com dúvidas, porque é ego. Exatamente. Então tem que se aprender com todos os momentos, tem que se aprender com toda a gente. Porra, aprendi muito contigo hoje, brother. Obrigado, mano. Obrigado. São experiências que eu vou levar e que vou colocar em prática para ter o sucesso que tu tens nessa altura com o teu podcast. Estás a ver? Eu, nesse exato momento, eu imito muita gente. Eu vejo muito podcast, muitos programas de hip-hop, sigo o Mega Skill, vejo o Capa, vejo o Cano Cortado, vejo outras cenas, tiro dali algumas coisas. E a gente vai tentando melhorar. Tem que ser. Vai tentando melhorar. As pessoas só devem estar preparadas para não me verem num podcast de hip-hop. Acho que já temos muitos podcasts ligados ao hip-hop. O meu podcast não será virado ao hip-hop. Nice. Claro, terei artistas em atuação. E estes artistas poderão ser rappers. Mas o podcast como tal não será para rap. Eu acho que há algo em que as pessoas não estão a prestar muita atenção nessa altura. Sim. E que nós precisamos muito, então será a minha aposta. Não vou dizer agora qual mas senão aqui tem gajos que tem o síndrome da mão alienígena, como diz o MCA, vamos pegar, vamos sacar a tua ideia. No momento certo as pessoas saberão e com certeza que eu vou apresentar isso ao pessoal. Não, como é, mano? Gostou da entrevista? Se não tivesse gostado, eu nem estaria mais aqui. Não, muito obrigado mais uma vez, Siddhartha. Muito obrigado. É sempre bom fazer parte de projetos que só vêm dar mais
ênfase ao hip hop. Exatamente. Obrigado. Programas diferentes, programas novos ou velhos, eu não me importo. Eu participo em todos, porque eu sei que daqui nós começamos a construir uma história e um dia, quando contares a história deste projeto, eu farei parte. Isso é o mais importante. Isso é verdade, mano. Isso é verdade. Nós só temos história quando nos permitimos a fazer parte de quem está a fazer uma história. E tu estás a fazer a tua, mano. Obrigado, estar mano. dentro dela faz parte. Do mesmo jeito que eu tenho uma boa referência, tenho um vídeo em que nós participamos no Showtime. Hoje eu tirei um outro vídeo contigo, num outro cenário, num outro programa. E quando eu contar a minha história do hip-hop, quando eu já não for hip-hopper, porque eu não pretendo ser hip-hopper para a vida toda, como muitos dizem, vou morrer no rap, eu não. Eu depois vou ter que abandonar o rap. Acho que a ideia mesmo é essa, mano. Então, quando descansar eu tiver um pouco, tem que descansar e tem que dar prioridade aos outros. Tu não podes viver a vida toda a fazer a mesma coisa. Lá atrás tem gente. E algumas pessoas só não fazem determinadas coisas porque nós estamos aí. Então precisamos sair disto, partir para outra e outra pessoa ocupar esse lugar em que tu estás. Não, mano. Olha, como eu falei, para mim foi uma honra. E digo mesmo assim, honra, porque, mano, parece mentira, estás a ver? Eu estive aqui no programa passado, Guilhotina, a Moni Garafate confirma, e eu falei que nós que começamos, né? Por exemplo, eu comecei há muito tempo a fazer rap, mas há muita coisa que eu não sei. Exato. E não sei porquê, porque muitas das vezes eu não sei mesmo e procuro pesquisar. Às vezes não encontras em nenhuma enciclopédia. Tu tens de sentar com os antigos, com aquelas pessoas que começaram, e a questionar como é que faço isso, como é que eu tenho de andar, como é que tenho que fazer isso. E aí as pessoas vão te explicando, tu sabe? Isso acontece com podcast. Eu ouço mesmo muito, pô, o nigga fala assim, tá fixe, projeto assim, tá good, vou tentar melhorar. E também vejo alguns pod, os meus também assisto às vezes em casa, e a Moni Garafate já me criticou, né? já melhorei esse lado, e aí a gente vai indo nas calmas, E aí por outra, mano, se puder, se tivermos espaço no Showtime para divulgar nosso podcast, é importante deixar aí para o pessoal, como disseste, nem todo mundo ainda está na internet. Exato. Pouca gente está na internet. 15% de uma população como a nossa é nada. É nada. É nada mesmo. Então, por isso é que precisamos ir às rádios, também falar um pouco do podcast. E sei que também já fui no teu programa. Sei. Falei que ia lançar o meu projeto. Assim mesmo de forma oficial, parei, apliquei uma outra estratégia. Exato. Aplicar uma outra estratégia e aquela estratégia que falamos, acho que funciona. A tua estratégia que funciona, eu acho que é a mais sensata neste exato momento. Não sou contra as pessoas que lançam projetos, mas eu prefiro analisar de uma outra forma. Muito bom. Esse é um assunto para outro fórum. E eu concordo plenamente contigo. Muito obrigado, Siddhartha. Arafat, muito obrigado. Tens de voltar aqui agora como rapper mesmo. Como rapper. Nós fazemos isso. Aqui vês como radialista. Agora tens de voltar aqui como rapper. E as perguntas vão ser também outras, mano. Eu não tenho problemas em responder. Eu, desde que não fira sensibilidades de forma ofensiva. Mas eu até curti. Eu respondo as minhas cenas na boa. Foi suave. Foste muito direto, muito educado, muito profissional. Não, há muitos gajos que às vezes dão uma entrevista, mas só a outras pessoas. Exato. Isso não é bom. Não é bom. Nós temos que ser nós mesmos. Não inventar, sabes? Não inventar, mano. Eu sou eu em qualquer ocasião. Papi, tens mais uma dica? Dá, se calhar tem uma dica, dá. A câmera é sua, né, Arafat? Nós deixamos isso para o convidado, sempre fizemos isso. É importante. Eu vou deixar um conselho, e como hoje falamos sobre a questão rapper e rádios, eu vou deixar um conselho aos rappers. Eu faço parte de um time que tem um programa de rádio. E eu conscientemente sei que nós nunca vamos conseguir divulgar as músicas de todos os rappers que nos conhecem, de todos os rappers que não nos conhecem, de todos os rappers que lançam e dos que estão para lançar. Vamos poder divulgar o que pudermos. Aqueles que nós, por algum motivo, não conseguirmos divulgar, podem sempre procurar formas de divulgação da música noutros lugares. Não se perde nada quando, de forma incansável, nós procuramos promover aquilo que é nosso,
até porque o que é nosso não é dos outros. A coisa torna-se de todos quando tu te transformas numa febre. Enquanto não fores uma febre, a coisa é tua. Então a luta maior é tua. Depois é que vem o resto. Parem de arranjar inimigos. Costuma-se dizer inimigos. Dizem que os rappers são os que mais têm inimigos fantasmas. Yeah. Parem de arranjar inimigos fantasmas que tenham programas de rádios. Não façam isso. Tudo bem que nem todos se contentam com o sucesso dos outros, mas nem sempre nós temos de colocar na cabeça que quem não toca a nossa música não nos curte. Muitas vezes é porque não há possibilidade de tocar música. E arranjem outras formas convencionais ou não para divulgarem a música. Peace and love, estamos juntos. Assim foi mais um programa, o Cama Hip Hop, mano. Como podem ver, nós trouxemos produtos diferenciados, mano. Hoje tivemos na casa o nosso mano Mega Skill, marimbondo número 1. Showtime, mano. Foi showtime mesmo. Showtime. Então, manos, se curtiram da entrevista, dá um like. E se não curtiram também, dá um like. Põe aí, descreve qualquer cena. Para se dar, não curtir da entrevista, faltou questões X, Y. Outro programa vamos fazer, não é isso, Mega? Não dá para falar tudo. Estive aqui a olhar atentamente para os vossos posters. E eu vi que faltou aqui a imagem do melhor programa de hip hop feito em rádio. Qual programa? Showtime. Faltou aqui a imagem do Showtime. Não, olha, pela próxima, os rappers estão a reclamar muito dessa cena, mano. Não, mas também temos que estar consciente que não pode ter cara de todo mundo, né? Não pode. Isso é... Faltou cara X, Y, nós vamos mudar depois esse fundo. Vai vir um outro, eles não vão entender. Vai ser só fundo, só mesmo, tá vendo? Local. De programas locais. Eles só vão assustar. Não vou falar quais são os programas, só vão assustar. Good. Já tá no ar. Checo mesmo, mas botar ali. Tá aí mesmo, mano, essa cena. Yes, sir. Mano, foi mais um programa, foi o Cama Hip Hop, aconteceu. Vão aí no YouTube, subscrevam o canal, dão um toque aí no sininho para ficarem a par das atualizações. É importante para o canal ter um alcance maior, tá? Então quem falou convosco foi o vosso boy Siddhartha, a.k.a. Quântico, a.k.a. Toabuanga, manos. Então, fomos!